Você é capaz de perceber a presença do Estado em seu cotidiano? Acha que é possível que nos dias de hoje exista uma sociedade sem Estado? Estado, com E maiúsculo, é uma organização política que tem o poder de governar o conjunto da população de uma área territorial delimitada. Nossa vida está totalmente relacionada à presença do Estado em nosso cotidiano. Por exemplo, ao pagar impostos, geramos recursos para o Estado. Esses recursos, quando bem usados, melhoram a qualidade de vida das pessoas. Preste atenção à sua volta. Observe que o Estado está presente em diversas instituições, direta ou indiretamente. Escolas, hospitais, polícia, meios de transporte. Esses órgãos podem ser públicos, geridos diretamente por um órgão do Estado ou privados, mas todos são regulamentados pelo poder público. Mas nem sempre foi assim. O poder e o papel do Estado foram crescendo e se estabelecendo ao longo do tempo. Foi no início da Idade Moderna, na Europa Ocidental, que surgiram as primeiras formas de Estado moderno. E também foi naquele período que surgiram algumas teorias de Estado. Entre elas, podemos destacar as de Thomas Hobbes e John Locke. Para esses dois filósofos, o Estado deve regular a vida social e política das pessoas. Hobbes e Locke acreditavam que a formação do Estado é constituída a partir de um contrato entre os membros da sociedade. Apesar dessa semelhança, existem diferenças entre as visões desses dois teóricos. Thomas Hobbes, autor da obra Leviatã, defendia que a liberdade não é uma característica benéfica para o ser humano, já que nessa situação os homens tornam-se violentos e entram em guerra. Assim, o homem é o lobo do próprio homem. Para Hobbes, quando os indivíduos fazem um pacto e formam um Estado, tornam-se seus súditos. Assim, o ser humano abre mão de parte da sua liberdade e, em troca de proteção, entrega esse controle ao Estado, que passa a ter autoridade sobre os indivíduos. Esse poder pode ser exercido por um rei, por um grupo de aristocratas ou por um regime democrático. Mas o papel do Estado é principalmente preservar a ordem. Ao longo da história, há alguns exemplos de estados que confundiram ordem com autoritarismo. Esses estados tinham muitas diferenças entre si, mas agiram de modo semelhante ao concentrar poder nas mãos de um governante ou de um pequeno grupo social. Foi o que ocorreu no fascismo, na Itália, no nazismo, na Alemanha, no stalinismo, na União Soviética e durante a ditadura militar no Brasil. John Locke propôs uma maneira diferente de pensar o Estado. No livro Dois Tratados sobre o Governo Civil, ele defendeu que todas as pessoas são livres e não há hierarquia entre elas. Os seres humanos não se encontram em uma guerra de todos contra todos. Na visão de Locke, desenvolvida no século XVII, a burguesia precisava enfrentar a nobreza para construir um modelo de poder que privilegiasse a liberdade dos indivíduos. Só assim seria possível elaborar um contrato social para que o Estado garantisse o direito de todos. O pensamento de Locke inspirou diversos movimentos de emancipação política, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa e o movimento de independência dos Estados Unidos. Atualmente, a maioria dos estados do Ocidente segue uma variante do ideal liberal proposto por Locke, garantindo a liberdade de expressão por meio de leis. Assim, podemos dizer que as visões de Hobbes e Locke continuam influenciando muitos estados até hoje. No Brasil, o Estado já assumiu diferentes formas ao longo de nossa história, algumas mais voltadas para a ordem, outras que garantiam a liberdade. Como você acha que o nosso Estado está constituído atualmente? O que você acredita que prevalece hoje no país? A ordem pregada por Hobbes ou a liberdade defendida por Locke? O tipo de Estado que temos é aquele que queremos?